Diversidade, palavra da moda ou chave para o sucesso? Hoje aqui no Talks nós vamos direto ao ponto. Esse é o segundo episódio da nossa microsérie sobre ESG e é a vez do S brilhar. Vamos entender de que forma as questões sociais, sobretudo a diversidade, podem transformar a cultura organizacional e trazer impactos positivos tanto dentro quanto fora das organizações. E aí, vamos nessa? Olá, RH! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Talks. É um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Eu sou Renata Zanata, jornalista e produtora de conteúdo na Metadados. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, hoje presos em uma trança, olhos castanhos também, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje estou vestindo uma camiseta preta, um blazer preto de franjinhas e detalhes coloridos nas mangas, calças jeans e sapatilhas pretas. E hoje nós temos um convidado especialíssimo aqui com a gente no estúdio para falar sobre esse tema tão importante. É o Chiquinho de Vilas, doutor em diversidade cultural e inclusão social. Chiquinho, um prazer receber você aqui com a gente. Salve, o prazer é todo meu. Eu tenho 1,86 m, eu sou afro-brasileiro, não retinto, estou vestido com um cap, um boné branco, camisa de botão exclusivamente para vir aqui conversar com vocês, uma camisa azul, calça verde e um tênis cinza. E também conosco aqui hoje, Roger Rufato, que vai nos ajudar a conduzir esse bate-papo. O Roger também é jornalista e produtor de conteúdo na Metadados e é recorrente aqui no Talks. Bem-vindo de volta, Roger. Muito obrigado, Rê. Eu estou mais ou menos na estatura aí também do Chiquinho, tenho 1,87 m, sou um homem de pele clara, cabelo curto, castanho, olhos também castanhos, nariz grande, boca mediana, mas com um sorriso largo. Hoje estou vestindo uma camisa social verde com uma calça cinza e tênis branco. E para aquecer os motores aqui hoje do nosso bate-papo, eu tenho aqui uma proposta de uma dinâmica para vocês. Eu vou fazer uma série de afirmações e vocês vão me dizer se ela é verdadeira ou falsa. Pode ser? Pode. Então, a primeira frase é a seguinte: a diversidade aumenta a inovação nas empresas. Verdadeira. Verdadeiríssima. Certa resposta. Eu vou deixar o Chiquinho respondendo primeiro, depois eu só pego. Tu vai, né? Segue o ritmo. Vou seguir. Não vale. Estratégia. Próxima frase é: o principal desafio da diversidade é a resistência cultural. Olha, eu colocaria inclusão social. Sem inclusão social não existe diversidade. Eu corroboro com a resposta do Chiquinho. E a diversidade é só sobre cumprir cotas? De jeito nenhum, né? Inclusive, a gente falou, né, num episódio, na primeira temporada do Talks, ainda um pouco sobre isso, né, quando a gente falou sobre as pessoas com deficiência, né, e justamente uma das questões que ficaram muito claras, assim, no episódio é dessa, né, é de que o sistema de cotas, a deficiência não é só sobre isso, né? Exatamente. Bom, então acho que está todo mundo pronto para mergulhar, então, no nosso tema mesmo hoje, que é a diversidade, né? O S do ESG. Chiquinho, para começar, então, eu gostaria de te perguntar. Quando a gente fala aí de diversidade nas empresas, né? O que realmente significa implementar uma cultura inclusiva, uma cultura diversa nas organizações? Então, eu acredito que o Brasil precisa se conhecer. E a gente sabe que, infelizmente, o nosso país não conhece, né, os nossos vizinhos. Se a gente for entender por cidade, às vezes tem pessoas que não conhecem o bairro vizinho. Então, a gente precisa, primeiramente, dessa escutatória, né? Eu costumo falar que, muitas vezes, as mentorias internas
elas podem ser bússolas para apontar caminhos, né? A gente não vai saber as respostas de tudo, mas acredito que com essa escutatória de um ouvir o outro, nós teremos sim possibilidades para desvendar novos caminhos e trabalhar essa sensibilidade, para trabalhar a inclusão e assim chegarmos na diversidade. Chiquinho, a gente tem um público ali de RH que está nos acompanhando e essa é uma área também que tu tens muita experiência, né? Já trabalhaste também dentro de RH. Qual que é o papel do RH quando a gente fala justamente nessa questão do social dentro da empresa, da diversidade propriamente dita? Acho que é exercer essa prática, né, de diversidade. A gente fala sobre diversidade e inclusão, a gente falou muito sobre responsabilidade social, logo no período em que eu atuei enquanto analista de recursos humanos, né, no fim eu acabei caindo meio que de paraquedas, porque eu sempre fui metido, né, de chegar, bater na porta, às vezes dar uma empurradinha, né, a minha primeira profissão foi garçom. Depois eu migrei para uma empresa, a área metalúrgica, e por estar cursando relações públicas, comunicação, eu acabei me inscrevendo em um recrutamento interno. E por ser rapper, eu acabei fazendo essa redação praticamente em um tom poético. E quando eu entreguei para a psicóloga, o primeiro pensamento que eu tive foi uma frustração, porque eu pensei, poxa, ela não vai saber o que é rap, não vai entender que ali tem uma poesia que era para falar sobre endomarketing. E nada melhor do que o funcionário que transita em todos os espaços, todos os buracos da empresa, né? Que conhece o cara lá da pintura, que sabe onde precisa do plástico bolha, se precisar com urgência. E a gente fazia já esse caminho. E aí, quando eu fiz esse recrutamento, eu acabei falando um pouquinho sobre esse endomarketing em rap. E acabou dando zebra, né? Eu acabei passando, eu fiquei em primeiro lugar e aí eu fui trabalhar dentro da área de recursos humanos, né? Eu martelava caixas, CKD, que eram materiais que iam completamente desmontados para o mundo inteiro. Só que ali eu estava, pelo menos eu tinha minha estabilidade, né? E aí eu quis inventar, de dar um passo para frente e acabei caindo dentro da área de RH. Então a gente aprendeu um pouquinho, né, às vezes na dor, nesse processo também de compreender e também tentar essa estabilidade, porque eu precisava do din-din para sustentar a família. E isso foi importantíssimo porque eu aprendi a ser poliglota, falando o mesmo idioma, porque a gente conversava com o diretor da empresa, mas 2 passos fora do setor de RH, a gente conversava com o soldador. E é necessário que a gente consiga adquirir isso, olhar nos olhos das pessoas e conversar, né, para passar também essa transparência para eles. E muitas vezes, quando esses meus amigos do operacional entravam no RH, eles queriam conversar comigo porque eles me tinham como essa referência. Isso foi importante, eu aprendi também a saber me comunicar, falando esse mesmo idioma, e depois que eu saí da área de recursos humanos, eu segui, né, com a área de palestra, com a área do rap, e eu acho que isso potencializou, na verdade, potencializou a área que eu me profissionalizei de recursos humanos, inclusive eu tenho uma especialização em gestão de pessoas, mas potencializou também esses outros caminhos que eu acho que é importante para a vida toda, né, aprender a gerenciar esse tal conflito da vida, né? Com certeza. Chiquinho, e quem consegue estabelecer essa conexão que nem tu conseguiste estabelecer, né, nessa empresa, as empresas que hoje, né, buscam a questão da diversidade, a questão social, já que a gente está falando, né, em ESG também, quais os benefícios que essa empresa consegue agregar, né, no seu ambiente de trabalho e para fora da empresa também? Então, essas práticas, né, que a gente comentou, ela precisa, no meu entendimento, já faz um tempinho já que eu não atuo e eu acabei seguindo outro caminho, né? Depois fiz mestrado e doutorado justamente na área de diversidade e inclusão, mas enquanto acadêmico, enquanto profissional da área de recursos humanos, a gente percebeu que era necessário repensar o RH.
E aí, como eu sou rapper, né, eu disse, cara, vamos colocar um RAP na frente e vai se tornar repensar o RH. E aí a gente começou a pesquisar, né, a cultura organizacional. E aí faz um link com a cultura do hip hop, que na década de 70, onde o surgimento dessa cultura surgiu, estava um caos. Realmente, quando a gente fala em gerenciar conflito, como a gente vai gerenciar conflito com os jovens que estão desassistidos, né, pelo poder público, e como eles conseguiram, através de um tratado de paz, organizar o sul do Bronx para que o hip hop pudesse se espalhar mundo afora. E querendo ou não, a gente não fala sobre isso, mas dentro de muitas organizações, de muitas empresas, existem esse caos. E repensar o RH através da sua cultura organizacional é importante através dessa transparência, dessas práticas e que saiam de dentro para fora. Entender, né, a sua localização geográfica, entender as suas peculiaridades, entender se tem comunidade, por que o nome da comunidade é tal, né, quais são as escolas que estão ali ao seu redor, a evasão escolar, toda essa questão dos índices que levam à evasão para o índice de violência, principalmente nas áreas empobrecidas, nas áreas das periferias. Então, ele saindo de dentro para fora, com esse engajamento, ele é mais orgânico. Esse é um processo que não é fácil. Esse é um processo que a gente precisa entrar em contato com as AMOBs, a Associação dos Moradores de Bairro, com os CEOs da quebrada, né, os gestores de comunidades, que é importante que a gente comece a entender esse contexto e que seja verdadeiro, né? Não só para a gente colocar nas planilhas, não só para a gente colocar nas estatísticas e às vezes sair na revista, né? E aí a foto em alta qualidade sai perfeito, mas se a gente conseguir também pontuar isso, entender quantos anos atuando em uma escola, o que trouxe de importância para essa comunidade, então a gente consegue entender que de dentro para fora, eu acho que ele tem mais vida longa, né? E aí eu preciso de um time, eu preciso entender esse diagnóstico da empresa, também a proposta, mas entender o que está ali do lado de fora e o que é importante para a gente completar as siglas, né, do ESG. E Chiquinho, você que já transitou aí por tantas áreas, né? Já teve uma experiência vasta, né? Adquiriu uma bagagem enorme aí nas empresas. Quais são os principais desafios que você percebeu, as principais dificuldades que você percebeu nas organizações quando o RH tenta implementar aí uma cultura de diversidade dentro do seu negócio? É sensibilizar, principalmente os gestores, né? Não é nada fácil. A gente ouve muito que ainda é mimimi e, com todo respeito, eu amo o meu estado, eu amo o Rio Grande do Sul, principalmente agora, né? Depois de tudo isso que aconteceu, mas eu acho que também, depois a gente pode, inclusive, falar sobre essa reconstrução do nosso estado. Eu acho que aproveitar esse momento e também incluir essa reconstrução, né, na questão da diversidade e inclusão. E isso precisa ressignificar. Entender que esse mimimi, muitas vezes, são portas fechadas. A questão racial, eu sou afro-brasileiro e eu costumo falar que eu cansei de jogar bomba caseira, né, no sistema, principalmente quando a gente iniciou o rap, né? Muitas vezes a gente tinha que fazer cara de brabão e a gente não entendia que isso, além de perder dinheiro, fechavam-se as portas para nós. Eu entendi, cara, se eu sou poliglota, eu preciso conversar com essas pessoas, talvez até com o cara que tem a senha do cofre, para ampliar projetos sociais e que as crianças possam usufruir, que a anciã da quebrada possa também usufruir disso e a gente consiga dividir melhor essas fatias do bolo, né, de uma forma justa e digna. Fui aprendendo porque a gente, como atuou dentro da área de RH e conseguiu pelo menos o básico, né? Entender que a empresa tinha vários setores, era necessário a gente conversar com todos, né? Principalmente quem trabalha com comunicação, pelo menos esse é o entendimento que a gente tem que ter. E, de certa forma, a gente precisa entender que, para combater o racismo, nós precisamos dos brancos, só que nós precisamos dos brancos aliados para combater esse racismo, mas não que eles ditem essas regras, mas a gente precisa sentar. Quem inventou o racismo foram os brancos.
Então, de certa forma, isso vai acontecer um pouco mais forte aqui no Rio Grande do Sul. A gente ouve muito, porque a gente não tem negros qualificados para ocupar cargo de liderança e a gente não tem também projetos que a gente consiga entender que nada vai ser a curto prazo, né? Mas as mulheres, a gente tem quase 51% das mulheres, pela estatística aqui no Brasil, 0,5, acredito, 0,1, até menos, de mulheres em liderança no mercado de trabalho, né, nas maiores empresas, 0,5, se não me foge a memória. E onde estão essas mulheres? Então a gente precisa sentar, conversar, entender, sensibilizar, trabalhar, fazer esse processo de capacitação. Isso não vai acontecer de um dia para o outro, mas o primeiro passo é que tem que estar no DNA, né? Tem que ser de verdade. Então essas práticas, eu acho que elas precisam desse exercício diário, constante, e é por isso que essas mentorias, essas conversas com as pessoas, principalmente quem pensa diferente, é muito bom eu conversar com pessoas que têm pensamento distinto. Isso também me potencializa a entender, a compreender, a respeitar e avançar. Então a gente tem tudo aí para dar certo, para reconstruir o nosso Rio Grande do Sul, só que nós precisamos dessa sensibilidade, principalmente quem está na linha de frente, para a gente poder avançar. Perfeito. Só para contextualizar um pouquinho mais a tua fala, Chiquinho, a questão da reconstrução, né, que ele se refere, é referente às enchentes, né, que assolaram aqui o Rio Grande do Sul e que a gente realmente ainda passa, né, por uma fase aí de reconstrução, né. Bom, e agora a gente vai ampliar um pouquinho aqui a nossa discussão. Uma pessoa, né, que tem formação direcionada para o desenvolvimento humano e de negócios. Inclusive, ela é coautora do volume 2 do livro Diversidade e Suas Dimensões, além de ser também a fundadora, sócio-fundadora da consultoria For All. Silvia Terra, seja muito bem-vinda aqui ao Talks. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês, uma alegria. Bom, eu sou Silvia Terra, sou uma mulher branca, de rosto ovalado, cabelos castanhos, lisos e bem compridos. Meus olhos também são castanhos e estão emoldurados por óculos de armação cor preta, né, e quadradinhos, eu diria. Eu tenho uma boca bem clarinha, não muito bem pequena também, e estou vestindo um vestido de fundo azul marinho com tons de rosa e azul claro nas estampas, muito pequenas estampas, com uma sandália preta. Então, a Renata já fez a introdução, né, falando um pouco sobre mim. Como cofundadora da For All, eu tenho a honra de trabalhar com a inclusão da diversidade e assim como o Chiquinho, acredito muito na intencionalidade como potência, né, e ferramenta essencial para que a gente possa trazer algumas ações. Mas gostaria de contribuir e ouvir vocês a partir da conversa, a partir de onde a conversa continua, né? Porque vocês já falaram sobre os benefícios da diversidade, vocês já falaram sobre alguns pontos muito relevantes, e em especial, quero só reforçar aqui uma fala do Chiquinho que eu gostei muito de ouvir sobre a importância de sermos poliglotas, falando com todas as pessoas, com diferentes pessoas, mesmo que seja com o mesmo idioma, que a gente possa se aproximar de diferentes realidades, né, com uma perspectiva mais plural, que aceita, tolera e acolhe diferentes perspectivas na medida ideal desse movimento. Então, acho que essa contribuição que a gente dá ao trazer essa fala ajuda muito a repensar algumas ideias, né, para quem está trabalhando com isso e para quem quer trabalhar isso, em especial nas organizações, que são de fato instituições formadoras de pessoas adultas. Perfeito, Silvia. E como é que você, então, percebe a questão da diversidade dentro das empresas hoje, né? Como é que a gente pode garantir que essa diversidade seja realmente integrada à cultura aí organizacional, em vez de ser apenas uma formalidade, né? Porque é muito fácil para a empresa dizer que está praticando a diversidade. Como é que você percebe essa questão?
Renata, eu vejo que há muitas empresas trabalhando, de fato, com intencionalidade, como a gente já falou aqui, né, na expectativa de promover mudanças que começam dentro das pessoas. Acho que ter esse entendimento, né, virar essa chave de que a transformação cultural começa dentro das pessoas é essencial para que possamos todos entender qual o movimento a ser feito. O movimento de transformação cultural que a empresa precisa fazer, que as empresas precisam e devem fazer como instituições formadoras, como eu disse, né, de pessoas adultas, é uma transformação que muitas vezes vem sendo solicitada pela sociedade. A gente vê isso acontecendo hoje. A Chiquinho também falou no mimimi, né? Eu super concordo com a sua fala, Chiquinho. Acho que a gente ainda ouve muito isso, a gente ainda sente as pessoas muito amarguradas com essas questões, e isso faz com que, eventualmente, as empresas também façam porque tem que fazer, né? Vocês citaram já a questão das cotas, e muitas vezes elas não percebem que o ter que fazer é um comprometimento social, não é por uma questão apenas de uma legislação, né? É importante para que essa empresa seja vista como um elemento da sociedade, como reformadora, né, dessa sociedade também, participante dessa transformação que estamos todas as pessoas fazendo. Então, essa nova perspectiva, essa nova visão, que passa por acolher diferentes perspectivas também, além das nossas, é algo que começa pelas pessoas dentro das organizações. Eu vejo isso acontecendo em diferentes estágios. Há empresas, como eu disse, que fazem com intencionalidade, há outras que ainda fazem por ter que fazer, mas eu vejo que o movimento não pode parar, né? Então, essa agenda precisa continuar sendo trabalhada, sendo sugerida, sendo empurrada muitas vezes, né, puxada tantas outras, mas é importante que ela aconteça, para que seja valorizada aos poucos. Eu li hoje, né, um comentário de uma pesquisa que fizemos numa organização, em que a pessoa falava que a gente não pode mais caminhar em passos de formiga, que são muito pequeninos, muito pouco percebidos, mas seja qual for o passo, seja qual for a onda de movimentos que vamos gerar, o que importa, a meu ver, é que a gente tenha movimentos, né? E essa agenda precisa deles. Silvia, e mais do que números, tu pensa que, de repente, a questão da diversidade dentro das empresas, ela pode ser medida pela satisfação das pessoas em estar nesse ambiente de trabalho? Ou seja, a pessoa que está inserida num ambiente de trabalho no qual a diversidade é respeitada, no qual ela se sinta acolhida, tanto as suas ideias, seus pontos de vista, esse ambiente de trabalho por si só, ele já pode servir como um medidor, digamos assim, dessa diversidade dentro da empresa? O acolhimento à diversidade, sim, com certeza. Porque quando a gente fala por conceito, Roger, diversidade, a gente poderia dizer que diversidade é um fato. Você pode medir diversidade em números a partir das dimensões da diversidade, de como a diversidade está sendo percebida na organização. Mas a inclusão da diversidade é um ato, é uma ação. Ela depende de atitudes e de movimentos. Então, são conceitos diferentes, de fato. E a inclusão se mostra também nesse comportamento organizacional. Por isso, sim, é possível verificar, é possível medir a partir de um engajamento em pesquisas, a partir dos resultados, né, que dizem que as pessoas se sentem valorizadas, porque a essência da diversidade, de uma boa gestão da diversidade, é que as pessoas se sintam valorizadas por serem quem são, independente de quem são, de quem sejam, né? Então, se eu sou uma mulher branca, uma mulher preta, uma mulher indígena, se eu sou um homem trans ou um homem gay, se eu sou um homem cis, hétero, branco, eu quero ser valorizada e valorizado a partir das minhas contribuições para a organização. Isso é ser quem eu sou, né? Trazer as minhas contribuições a partir do lugar de onde eu vejo o mundo. E se isso me faz sentir bem naquela organização, me faz sentir pertencimento, né? Por isso que
o pertencimento entra nessa equação quando a gente fala de diversidade, equidade como um meio, né, inclusão e pertencimento como fim. A gente quer que todas as pessoas possam ser quem são nesse ambiente e que isso seja valorizado, né? Por isso, sim, é possível medir. Isso aí. Chiquinho, teria alguma pergunta ou apontamento a partir da fala aí da Silvia? Então, eu vou... peço licença para acrescentar que, de certa forma, esse acolhimento, quando a gente tem isso dentro das empresas, é importante que a gente também pense como a gente vai passar isso para fora, né? De que forma a gente vai conduzir, né? De acordo com o tamanho da empresa também, né? Com todas essas questões, mas, por exemplo, eu estou feliz dentro da empresa, mas quando eu entro na empresa, eu tenho praticamente, né, do outro lado da rua, uma comunidade muito pobre. Eu tenho e percebo um índice muito grande de drogadição na comunidade, ou um rio próximo, e que muitas vezes as pessoas ali não cuidam, né? E aí tem poluição e todo esse contexto, né? A importância de nós também estarmos e compreender de que forma a gente pode contribuir com isso. Acho que vem também a questão das pessoas estarem ligadas, né? Quem está ao redor dessa empresa. Então, às vezes é preciso eu levantar, sair um pouquinho da área, não somente o RH, mas sair um pouquinho da empresa, né? E transitar nesses espaços para eu entender de que forma a gente pode também incluir, de que forma a gente pode contribuir, né? Porque a gente fala muito, né, sobre essas questões e às vezes a gente acaba conduzindo isso apenas dentro da empresa. Outra questão na área de RH muitas vezes, e isso é o meu olhar, tá, gente? Eu precisei, quando eu entrei no RH, trocar toda a minha vestimenta, né? Poxa, pensa, né? Eu era rapper, sou rapper, né? Mas eu era mais aquele lá de colocar o dedo na ferida do sistema. Então, eu usava uma calça praticamente, né? Que o fundilho ele chegava no joelho, boné à barreta, e muitas vezes era esse o meu pertencimento. Quando eu entrei no RH, teve alguém que falou no meu ouvido: olha só, a gente vai precisar rever essas vestimentas. Eu tive que comprar umas camisa de botão, camisa gola polo, inclusive comprei até terno, tá, gente? Como eu não sabia comprar terno, eu acabei comprando terno um pouquinho maior do que o meu tamanho, né? Que parecia aquele de Mocó, né? Lembra que tinha uma ombreira muito grande? E demorou para eu entender que eu estava acolhido naquele espaço, porque não era eu. E eu não contei para ninguém que eu era rapper, né? Eles já enxergavam, mas eles não sabiam que no final de semana eu estava na ação comunitária dentro de das comunidades mais violentas da Serra Gaúcha. E a nossa bandeira era falar sobre educação, sobre cultura, sobre inclusão já naquela época. E aí, em algum momento, a gente aparece no jornal, pensa, a página inteira, né, da galera do hip hop, e o CEO da área de RH viu aquilo, e na segunda-feira ele estava com o jornal na frente, assim, e ele me chamou na sala. Ele falou: o que é isso aqui? E eu não sabia o que falar, né? Só que estava escrito assim: Chiquinho de Vilas, líder do grupo Poetas de Vilas, da Letra. E aí ele conseguiu compreender, ele virou a chave. Ele disse: tu atua em uma das áreas mais vulneráveis da Serra, tu não falou nada para nós. Eu disse: porque eu não me sentia à vontade. E aí depois que ele falou assim: cara, fica à vontade. E ele falou nos bastidores, né? Poxa, a gente sabe que tem profissionais que muitas vezes não olham nos olhos das pessoas, não conseguem passar esse acolhimento. E aí eu pude ser eu mesmo. E quando a gente né, eu sou o que eu sou, eu tenho mais facilidade para colocar essas pautas e para a gente buscar isso. Então foi muito importante. Mas repensar o RH, e eu falo da questão do rap, é muito isso também. É compreender, é olhar, é o entender, é o buscar, né, essa inclusão. E a gente precisa, eu acho que falar de inclusão desde a educação infantil. Eu fui recentemente para a Colômbia e eu consegui entender por que a Colômbia acabou com a violência do narcotráfico, que era uma das favelas mais violentas do mundo, que é Comuna 13. E, de certa forma, a gente entendeu que
muita educação infantil. Quando essas crianças chegam na escola lá, primeira série, segunda série, eles já tiveram pelo menos o básico, sistema cognitivo, compreensão. E aí a gente não precisa explicar que não é mimimi, explicar que é a vida, explicar que ali o amor venceu. Eles já chegam com isso. Isso facilita muito esse caminho, não só de diversidade e inclusão, mas da educação para a gente avançar enquanto nação, né? Então era só para acrescentar esse tema. Até porque, né, as pessoas, voltando ali para a questão da valorização, né, do colaborador, das pessoas dentro das empresas, né, as pessoas, quando elas se sentem valorizadas, quando elas podem ser quem elas são, né, elas têm muito mais a contribuir para a empresa, para a organização. Com certeza, assim, o exemplo que Chiquinho trouxe é perfeito nesse sentido, né, porque fala do quanto que muitas vezes a gente esconde no armário as questões que a gente não tem certeza se são valiosas naquele ambiente. E quando a gente fala dos grupos aos quais a gente pertence, quando a gente fala de pertencimento, né, dessa busca, a gente normalmente tem uma busca e uma aproximação por afinidades, né? Então, eu pertenço aos grupos que eu gosto, das coisas que eu gosto de fazer, das pessoas com quem eu já me acostumei a estar, porque são pessoas que viveram comigo alguma fase da minha vida, ou são da família, ou são da mesma religião, da mesma igreja, por exemplo, ou são de um mesmo clube, ou da mesma escola, da mesma formação acadêmica, de uma certa forma, ou mesmo da formação profissional, né? São da mesma empresa. E isso faz com que a gente acabe ficando em grupos que são grupos de pessoas, entre aspas, iguais. Eu coloco entre aspas porque não há pessoa igual, né? Gêmeos não são iguais, pessoas em condições similares, mesmo em suas diversidades, não são iguais. Então, as mulheres não são iguais, os homens não são iguais. Por mais que a gente goste de colocar todas as pessoas em caixinhas, né, essas caixinhas elas são muito amplas. E é importante que a gente consiga ver isso, mas nem sempre a gente quer. Então, esse medo de ser quem se é num ambiente por não saber o que está sendo valorizado é muito comum. Cabe às empresas, enquanto espaços formadores de pessoas adultas, né? Porque Chiquinho falou da educação infantil e, sem dúvida, é a base fundamental, essencial, já diz o nome, né? Ensino fundamental. Mas quando a gente olha para as pessoas adultas já formadas, de novo eu vou colocar esse já formadas entre aspas, a gente pode se reformatar também, repensando, gostei do termo também, repensando a forma como a gente vê o mundo, né? Olhando para outros ângulos, porque muitas vezes nesse nosso costume de ver dali, de algum lugar, daquele lugar, a gente nem se dá o trabalho de olhar para o lado e ver os vizinhos. Você falou dos vizinhos há pouco tempo, né? De conhecer as pessoas de conhecer a comunidade que fica em frente à empresa, de conhecer as comunidades que estão no entorno da nossa casa, muitas vezes. A gente escolhe viver em bolhas, e isso é uma escolha. Muitas vezes isso é uma escolha, né? É importante que a gente saiba sair da bolha, que a gente referencie esse movimento para outras pessoas, né? Quem tem jovens em formação sobre sua responsabilidade, né? Exercendo aí a parentalidade, pode e deve fazer isso, tem essa função, mas primeiro a gente precisa fazer para a gente mesmo, né? A gente precisa olhar para dentro da gente e fazer esse movimento. Então, é sempre um movimento também de autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, se autoconhecer, se permitir, para que a gente possa permitir as outras pessoas também serem quem elas são. Então, é dupla, é uma via de mão dupla. Esse avanço é sempre coletivo, quando a gente quer fazer, mas começa na gente. Silvia, e esse exemplo que o Chiquinho traz para a gente, ele ilustra bem também como a questão da diversidade, ela está ali interligada, serve até como um pilar, né, para toda a questão social que a gente trata dentro do ESG, né? Eu sei que tu tens também uma ligação, né, voltadas aí para o estudo, né, relacionado ao ESG. Eu queria, de repente, Silvia, que tu trouxesse para nós, hoje a gente está aqui focado, né, na questão da diversidade, que a gente percebeu o quanto é importante, né, para todo esse mecanismo, mas além da diversidade,
quais são os outros pontos que são sensíveis e que tu pode, de repente, destacar para a gente que são importantes quando se fala em ESG, o social dentro do ESG? Roger, quando a gente olha o social, a gente tende a pensar em social em pessoas, né? Em social, sociedade, pessoas. E quando a gente pensa em pessoas, a gente está pensando num mundo enorme de oportunidades. Porque as pessoas têm... A gente fala em diversidade naturalmente porque, como eu já disse, as pessoas são diversas. E essas diversidades têm sido cada vez mais exploradas e valorizadas. Então, essa é uma questão que tem a ver com a forma como vemos o mundo, com os lugares, com o nosso caminhar e com a forma como nós nos vemos e nos posicionamos também. Mas, ainda nesse contexto, eu tenho algumas camadas em que eu me coloco, né, socialmente, e eu preciso perceber isso. Há autores que também chamam isso de dimensões da diversidade, mas na prática acho que é muito mais um contexto da gente olhar para esse posicionamento social que a gente tem em relação à influência, status, a uma hierarquia social, muitas vezes, que faz com que a gente possa que a nossa voz seja mais ouvida do que outras, né, e que nesse momento a gente possa exercer um papel fundamental ao querer fazer uma mudança olhando para fora da bolha, né, de fazer uma diferença e olhar para outras pessoas. Então, o desenvolvimento, né, dessas competências sociais relacionadas não só ao autodesenvolvimento que já falamos, a percepção das diversidades que já falamos, mas também a toda empatia em relação a outras pessoas, é fundamental para o desenvolvimento do S, né, para que a gente perceba que o social vai além do pessoal, do particular, do que é só meu, ou do que é só do meu grupo, da minha cidade, né, do meu estado, do meu país, enfim, é muito maior do que isso. Mas muitas vezes a gente vai precisar trabalhar e olhar para esse todo, para então definir onde que a gente pode atuar, até onde a gente alcança para fazer um movimento, e aí entra nessas questões, né, que eu coloquei do nosso posicionamento social e da nossa voz e da nossa vez, né, espaço e influência que a gente tem para poder exercer uma posição, de fato, de transformação e mudança. Acho que esse é um ponto fundamental. E aí, trazendo os comportamentos essenciais, né, que acho que são importantes, para além desse comportamento de acolhimento e valorização da diversidade, a gente precisa trabalhar a empatia, para que a gente possa ir além da tolerância, né? Eu falo que eu falo nas aulas, né, quando a gente fala em inclusão da diversidade, a gente tem uma escala que começa na tolerância, que é você suportar o peso de trabalhar ou de conviver com algo ou alguém que é diferente de você, seja que diferença for, essa diferença pesa para você então avançar, né? E você vai avançando nessa escala quando você começa a aceitar que existem outras perspectivas, que existem outros posicionamentos, outras ideias que vêm de lugares diferentes do seu, para então, depois disso, acolher, porque as vozes dissonantes ou afins, todas devem ser ouvidas, todas devem ser acolhidas no sentido de ouvidas e de terem o seu espaço, para que então possam se sentir confortáveis para contribuir, e após o acolhimento vem a inclusão, quando efetivamente eu consigo perceber valor na participação de todas essas pessoas, diferentes ou não, né, diferentes sempre seremos, claro, mas com as nossas interseccionalidades temos ali os pontos comuns, os pontos de afinidade que nos aproximam. E por que não buscar aproximação onde não vemos? Né? Aí que entra a empatia e a vontade de ir além. Então, eu diria que esses comportamentos essenciais são importantes da gente trazer e da gente fomentar nas organizações para esse processo de transformação e que são, sem dúvida, a base essencial para qualquer trabalho social, né, dentro e fora das organizações. Perfeito, Silvia. Muito obrigada pela tua participação aqui hoje, por
enriquecer tanto aqui o nosso bate-papo, né, sobre o ESG, sobre o S. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar nesse grupo tão seleto, ao lado do Chiquinho, uma pessoa incrível, com uma trajetória maravilhosa. Fiquei muito feliz de estar com vocês. Agradeço ao Roger e a todo o time da Meta pelo convite. Até a próxima, Silvia. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. E você que está aí nos acompanhando, se quiser se aprofundar mais sobre o tema, nós temos uma série de artigos lá no blog da Metadados que trazem aí dicas e práticas para o RH implantar aí a diversidade dentro das empresas, das organizações. A gente vai deixar o link para esses artigos aqui na descrição do vídeo. Vale a pena conferir, hein? Voltando aqui para o nosso papo, Chiquinho, a gente falou aqui sobre os desafios e benefícios, né? Mas e na prática mesmo? Quais são algumas das melhores práticas que você viu nas empresas aí que você passou, né? Toda essa bagagem que você construiu. E quais foram as práticas que realmente conseguiram integrar a diversidade à cultura organizacional? Então, quando a gente circula, a gente observa muitas práticas que a gente acredita, poxa, isso aqui tem tudo para dar certo, né? E às vezes não é Ctrl+C, Ctrl+V de empresa para empresa, né? Mas a gente percebeu, e eu cito muito, que é a questão da mentoria interna, de forma regrada, por setor, principalmente agora com a questão de imigrantes chegando na região, a importância de saber por que eles estão aqui e a forma que a gente tem aí para preparar essa acolhida a eles, né? Então, essa mentoria interna, através de rodas, né, de diálogos, muitas vezes é importante. Cartilhas que são feitas também, eu acho que para a gente explicar de uma forma pedagógica, né, o que é cada nomenclatura, que muitas vezes para o funcionário são palavras que não estão no seu cotidiano, né? E às vezes é necessário a gente também ter todas essas possibilidades de conceituar melhor, de uma forma ágil e objetiva. Isso também vem dando esse resultado. Esses grupos que atuam enquanto diversidade e inclusão, principalmente e normalmente faz parte do RH, mas é importante também as empresas começarem a entender que não pode ser a bandeira exclusivamente do RH. Então, de certa forma, outros colegas, funcionários, eles vão aguardar essas ações. Claro, a gente sabe que muitas vezes está no guarda-chuva ali da área de recursos humanos, mas deixar um espaço para que as outras áreas também possam sugerir, possam estar participando dessa construção para potencializar essas práticas e chegar realmente nesse formato que a gente tanto deseja, né? Essa inclusão e essa sensibilidade, não só na empresa, mas em casa, com a família, e se espalhar essas boas práticas, né? É o que a Silvia falou um pouquinho, né, Renata, da questão do furar a bolha, né? Isso, e também a questão que o Chiquinho trouxe antes, né, da educação na Colômbia. Eu acho que tem muito a ver também, né? Muitas vezes não é só a RH, não adianta o RH tentar promover uma diversidade, fazer todo um projeto, quando as pessoas, elas não trazem essa cultura em si, né? Eu acho que o que o Chiquinho trouxe é completamente plausível, né? É estabelecer uma oportunidade e, a partir dessa oportunidade, também trabalhar o desenvolvimento interno dessa pessoa, né? Eu acho que as práticas de RH voltadas ao desenvolvimento e treinamento vem justamente nessa linha, né? De tu estar desenvolvendo ali o teu público interno para que eles possam cada vez mais, né, se qualificar e, a partir daí, também ajudar a empresa a propor inovações, a propor alternativas, né? Eu acho que tudo está interligado e é essencial essa visão. O jovem, principalmente o jovem da quebrada, tem muita criatividade. Basta que a gente esteja conectado nisso, porque a gente pode criar coisas boas, importantes, ou a gente pode aceitar o convite para meter o louco, que infelizmente esse é o que mais tem, né? E se a gente não estiver coberto ali
a educação infantil, escola bem aparelhada, possibilidades no mercado de trabalho, empregabilidade, que para mim é o maior e melhor projeto social que se tem, né, e que precisa ser ampliado, e depois, falar em dar sequência nos estudos, falar em faculdade, mas para isso meus olhos precisam enxergar tudo isso. Infelizmente, quando a gente chega lá no próprio ensino fundamental, pouquíssimos jovens pensam em dar sequência nos estudos, né? Tem a pesquisa que tem ali, cara, são a cada 100 estudantes, 80 é de escola pública. De quem é a escola pública? Então, quando a gente fala em RH, quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente precisa saber onde estão esses futuros profissionais, como eles estão sendo amparados hoje. E a escola pública me parece que não é de ninguém. A gente não pode jogar a culpa, a educação está desse jeito, a culpa dos professores. Poxa, a gente precisa entender que a escola pública é nossa, né? Ou são 80 a cada 100 pessoas. Então, acho que esse é o primeiro passo para o Brasil aí ficar mais potente, né? Acho que tem tudo para dar certo, né? E é a responsabilidade nossa, sim. É a responsabilidade das empresas que estão ali do lado das escolas, tentar entender, tentar fazer essa conexão já desde agora. Eu acho que a gente consegue falar cada vez mais sobre isso. Inovação, tecnologia, possibilidades. É isso aí. O S, ele abre um leque muito amplo aí de discussão, né? Mas, infelizmente, a gente está se encaminhando para o final. E antes de encerrar mesmo, Chiquinho, eu gostaria de te pedir alguma dica, se você tiver, para compartilhar aqui com a gente, que possa contribuir com a pauta, alguma dica de livro, de filme, de série, algum conteúdo. Show. Eu vou indicar o livro de um escritor, não sei se vocês conhecem, é Chiquinho de Vilas. É o meu último livro. Pode fazer o merchan aqui, se a gente deixa. Escrevivências e escutatórias para a inclusão social. Um pouquinho fala também sobre isso, né? A inclusão social. Nesse caso, a gente fala sobre a literatura. Mostra um pouquinho isso, Chiquinho. E a gente utiliza, né, o termo escrevivência, que é de Conceição Evaristo, que ela fala que é escrever o que se vive, né? E aí eu tenho a própria história da minha mãe, né? Uma mulher negra que, quando chegava em casa, ela contava a história do seu dia a dia. E aquilo talvez me formou na construção de escutatória, de ouvir, e talvez um pouquinho da criatividade que a gente adquiriu. Era a nossa série naquela época, né? Netflix, né? Queria saber como concluiu o dia de trabalho. Minha mãe era auxiliar de enfermagem no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Então ela tinha muita história para contar. E aí a Conceição Evaristo fala sobre isso, né? Não esquecer da mulher negra quando a gente fala em escrevivência. Ou seja, as mulheres foram escravizadas, elas caem aqui no Brasil, sequestradas, e elas têm a função, muitas delas, de ninar, né? Fazer dormir os filhos dos Casa Grande. E aí ela diz que agora não é mais história para ninar, é história para acordar a sociedade do sono injusto. Então isso são as nossas escrevivências, né? E cada um escreve do seu jeito. Não é porque a minha avó falava nós vai que está errado, e quando a bisavó falava nós vai, ela ia mesmo. Então, de certa forma, é necessário a gente compreender as escrevivências e a escutatória, que é a filosofia de Rubem Alves. Ou seja, a gente tem curso de oratória, né, Rogério? Mas a gente tem curso de escutatória. Como a gente vai aprender a escutar? Então aqui tem 10 contos, 10 histórias dos lugares que o Chiquinho atua enquanto artista. Então acho que é também legal para a própria área de RH, porque esses meninos e meninas que a gente atua hoje nas escolas talvez serão futuros funcionários, né? E eu preciso estar conectado a eles, né? Para a gente chegar na inclusão social. Boa dica. Inclusive, o escutar, ele é uma das principais ações quando a gente fala em comunicação não violenta, quando a gente fala em comunicação assertiva, é o escutar antes mesmo de falar. É Perfeito. O escutar, pensar, e a partir daí vem a ação. Então, é muito importante mesmo. Gente, eu adoro contos, inclusive.
No episódio anterior aqui do Talks, eu dei um spoiler. Eu falei que a gente ia ter um super presente para você que quer se aprofundar ainda mais nessa temática aí do ESG. E hoje, conforme prometido, eu vou dar uma dica. Esse super presente, ele é 100% online e é para uma pessoa. Então fica ligado aí no próximo e último episódio da nossa microsérie sobre ESG, que eu vou divulgar o que é esse presente e como que você faz para concorrer, combinado? Chiquinho, muito obrigada pela participação aqui no episódio de hoje. Agradeço muito pelo convite e fico muito feliz de poder contribuir. Fiquei muito feliz de conhecer também a nossa parceira. O livro me ajudou muito. Eu concluí agora, em 2022, um doutorado, né, em diversidade e inclusão, então a gente precisou de muita referência, né? E aí, agora que eu vi quem era a colega que estava com a gente aqui, fiquei muito feliz, tá? Claro que eu não tenho, né, esse cacife, né, tão grande quanto ela, né, mas espero ter contribuído. Obrigado. Eu acho que a gente estava bem assessorado aqui de convidado, certeza. né? Roger, obrigada pela parceria também. Eu que agradeço. Aprendo sempre muito aqui. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também. Deixa o seu like, o seu comentário, a sua sugestão de pauta. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Se você nos acompanhou pelo Spotify, deixa a sua avaliação por lá também. Combinado? Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.